Diz assim a palavra de Deus, aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, e o verso 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Esse é o verso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite e ministrar a palavra de Deus através desse verso. Amém? E o tema da mensagem que eu vou compartilhar com os irmãos é o poder do clamor a Deus. Amém? É o poder do clamor a Deus. Amém? Irmãos, quando Jeremias ele foi chamado para ministério profético, para ser profeta, ele era apenas um jovem ainda, né? Muitas pessoas às vezes talvez não saibam, mas ele era apenas um jovem. E Jeremias foi chamado, não foi para proclamar uma mensagem doce, né? Jeremias não foi chamado para proclamar uma mensagem que o povo gostaria de ouvir, mas ele foi chamado para proclamar uma mensagem dura ao povo de Israel, né? O povo de Israel, a nação de Israel, eles precisavam arrepender-se, né? Sob a pena de destruição e levado ao cativeiro. A palavra de Deus nos ensina. E Jeremias, né, ele estava aprisionado, encarcerado no pátio, da guarda, por causa das suas profecias. Porque tinham falsos profetas que vinham e profetizavam coisas doces. E ele veio e profetizava ao contrário. E por isso ele foi aprisionado. Ele foi aprisionado e encarcerado por causa das suas profecias, por causa das profecias que ele dava. Sabe por quê? Porque ele ouvia a voz de Deus, o Deus que era o seu refúgio, em todo o tempo. Então ele profetizava, ele falava, ele ouvia o que Deus falava e profetizava, Ele queria agradar a Deus, profetizava a palavra de Deus, E a mensagem de Deus para Jeremias, nesse verso que nós lemos, quando nós podemos entender de uma forma um pouco diferente, quando Deus fala para Jeremias, clama a mim, Era a mesma coisa que Deus falasse para ele, nomeie a mim e te mostrarei coisas inacessíveis e impossíveis de serem conhecidas apenas através da revelação. Eram coisas maravilhosas. Então, Jeremias foi chamado para ser profeta e para proclamar a mensagem de Deus. E eu quero nessa noite, compartilhar com os irmãos, Quando nós clamamos, o que acontece? Quando nós clamamos, o que acontece para nós, para nossas vidas, quando nós clamamos a Deus? Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, que quando nós clamamos a Deus, tem resposta. Aleluia. O verso que nós lemos, de Jeremias, capítulo 33 de Jeremias, o verso 3, a parte A, fala assim: clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos vários exemplos na Bíblia de irmãos que clamaram a Deus e Deus respondeu. Deus veio com a resposta, Uma das pessoas que, quando clamou a Deus, foi Elias. Quando ele clamou a Deus, quando ele estava ali contra os profetas de Baal, ele clamou a Deus e Deus respondeu. Então eu quero dizer para você, eu não sei qual é o problema que você tem vivido, eu não sei qual é o problema que você tem passado, a aflição, que você tem enfrentado, mas para que a resposta venha na tua vida, tem que haver o clamor, Porque a própria palavra de Deus, o próprio Deus, ele chama você para clamar a Ele. Ele fala, clama a mim e responder-te-ei. Então, irmãos, muitas vezes eu quero a resposta de Deus, Eu tenho problemas que eu tenho orado e buscado, Eu quero a resposta de Deus. Quando há clamor, há resposta. Eu não posso ficar calado, vendo um problema acontecer, vendo uma dificuldade e não clamar a Deus. Nós vemos que esse tempo, que nós estamos vivendo um tempo difícil, e nós vemos a igreja se levantando e clamando a Deus. E é o que nós precisamos fazer, que quando nós clamamos,
tem resposta. Quando nós clamamos, Deus responde, né? O povo de Deus também, quando estava no Egito, eles clamaram a Deus e Deus ouviu, né? Deus respondeu a sua oração. Então, todo aquele que quer ver a resposta na sua vida, né? Se você quer ver a resposta de Deus na sua vida, você tem que clamar a Deus, buscar a Deus, né? Buscar o socorro de Deus. Não desistir de clamar a Deus, porque o clamor ele faz a diferença. O clamor, a oração, ela tem poder de transformar, de mudar as coisas em nossas vidas, de mudar o rumo, né, das situações, de mudar a profundidade do problema, mas precisa haver clamor. Quando há clamor, há resposta. Aquele cego de Jericó, ele clamou a Deus, houve resposta na vida dele. A Bíblia fala que Jesus ia passando e ele clamou e clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele foi ouvido, veio resposta. Se eu quero que a minha vida mude, se eu quero que a situação que eu esteja vivendo mude, eu preciso clamar a Deus. Tem que haver um tempo de clamor na minha vida, né? Não é só apenas eu clamar uma vez, um dia, ou um minuto, ou uma hora, ou meia hora, e depois esquecer. Não é o tamanho, né? Não é as horas que você passa clamando a Deus, não é isso. Mas eu tenho que insistir, buscar a Deus e clamar a Deus, porque a resposta vai vir. Eu tenho que acreditar isso no coração, que nós vemos exemplo de vários irmãos do passado na Bíblia que clamaram a Deus e Deus respondeu. Deus não deixa você sem resposta. Deus não deixa o seu filho sem resposta. Quando nós falamos, clamamos a Deus, né? Porque clamar a Deus é falar com Ele, né? É num grito de socorro, clamar, erguer a voz, bradar a Deus, é clamar a Deus. E nós precisamos entender: eu quero que as coisas mudem na minha família, eu quero que as coisas mudem no meu trabalho, eu quero que a minha vida espiritual mude, eu quero que a minha vida financeira mude, eu quero que a minha saúde melhore. Eu preciso clamar a Deus para ter a resposta. Deus diz aqui para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Glória a Deus. Né? Clame a mim. Então é o que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Clame a mim e eu vou trazer a resposta na tua vida. Clame a mim, não importa o tamanho do seu problema. É isso que Deus está dizendo para você. Clame a mim e eu vou te responder. Pastor, mas Deus sabe da minha vida, e sabe mesmo. Pastor, Deus sonda do meu coração e conhece todas as coisas. É verdade. Mas Ele está chamando você para clamar. Clame a mim, Ele diz, e responder-te-ei. Ou em outras palavras, como eu disse para os irmãos, né? Que Ele está dizendo para Jeremias: nomeie a mim e te mostrarei coisas inacessíveis, possíveis de serem conhecidas apenas através da revelação, ou da minha revelação, Ele está dizendo. Então eu preciso entender, eu quero vencer. Eu quero passar essa dificuldade que eu estou vivendo. Eu quero atravessar e cantar o hino da vitória. Eu quero a resposta de Deus. Eu vou clamar a Deus. Aleluia. Não interessa se você não está vendo nada. Não importa se o seu problema é muito grande. Não, eu vou continuar clamando a Deus e vou ter a resposta de Deus. Então, para que eu vença, para que eu tenha a resposta, precisa haver clamor. Tem muitas pessoas que não clamam a Deus, mas querem a resposta. Precisamos clamar a Deus. Se você clamar a Deus, esse é o poder do clamor. O poder do clamor na sua vida, quando você clama a Deus, né? Você tem a resposta. É o próprio Deus, né? É o próprio Deus que está te prometendo. Não é o pastor, não é o irmão, mas é o próprio Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Aleluia, como é maravilhoso quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para Deus falando conosco: clame a mim e responder-te-ei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer para você que está aí do outro lado, não importa o tamanho do seu problema. Muitas vezes estamos sofrendo e olhamos para o problema, parece que não tem mais saída. Clame a Deus. Continue clamando a Deus, que o próprio Deus prometeu que se você clamar,
Ele responde. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É como se eu, né, ou se você falasse, ou chamasse o seu irmão, né, ou chamasse alguém e ele dissesse assim: oi, eu estou aqui. É assim que Deus responde. Então, não desista de clamar a Deus. Não importa, não olhe para o tamanho do problema que você tem enfrentado, não olhe para o tamanho da sua aflição, não olhe por esses momentos assim difíceis que você tem enfrentado. Olhe porque a palavra de Deus diz para você clamar a Deus. Então clame a Deus que vem resposta para a tua vida. Não é opinião minha, é o próprio Deus prometendo. Então clame a Deus, não importa o que você está vivendo, clame ao Senhor. Quando você clamar, vem resposta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa, irmãos, quando nós clamamos a Deus, Deus anuncia coisas grandes. Aleluia. Ou você quer coisas pequenas? Deus anuncia coisas grandes. Nós lemos aí no verso, no capítulo 33 de Jeremias, o verso 3, a parte B, que ele fala assim: anunciar-te-ei coisas grandes. Aleluia. Que coisas grandes são essas, será, hein? São mistérios. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos lembram da história de Jacó, né? Lá em Betel, quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú, né? Jacó pegou uma pedra, fez ali de travesseiro, né? A Bíblia fala que ele fez de travesseiro e Jacó dormiu ali e teve um sonho. E ali no sonho ele viu uma escada, era posta essa escada, e os anjos subiam e desciam por ela, e até o topo, né? A escada, Jacó viu lá no topo da escada o próprio Deus. Aleluia! Jacó viu lá no próprio topo da escada, ele viu o próprio Deus. Aleluia! Quando nós clamamos, Deus anuncia coisas grandes para nós, mas precisa de clamor, irmãos. Nós precisamos clamar a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jacó viu o próprio Deus, né? Jacó despertou do sono, fez uma oração e pediu a Deus duas coisas. Ele pediu a Deus que desse proteção e prosperidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O que Jacó não sabia, irmãos, o que Jacó não sabia é que, além de responder sua oração, ainda revelou coisas grandes. Da descendência de Jacó sairia ou formaria o povo de Deus, as 12 tribos de Israel. E futuramente, de uma das 12 tribos, viria o Salvador do mundo. Aleluia! Deus anuncia coisas grandes. Quando nós clamamos a Deus, Deus anuncia coisas grandes. Deus faz coisas grandes na nossa vida, mas precisa haver clamor. Se não houver clamor, como é que Deus vai anunciar coisas grandes? É a palavra de Deus, é Deus prometendo para mim e para você, né? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Amém. Aleluia, mas eu preciso clamar a Deus. Tem que pagar o preço, irmãos, tem que clamar a Deus. Tem que buscar a Deus, não importa o que você esteja vivendo. Você vai clamar por uma coisa, você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer, porque Deus vai anunciar coisas mais grandes. Deus vai fazer coisas mais grandes na sua vida que você nem imagina. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para você, você que tem passado por dificuldade, problema, você tem clamado a Deus e esperado a resposta de Deus? Então pode continuar clamando, que Deus vai responder com coisas grandes na tua vida, bênçãos que você nem imagina na tua vida. Aleluia, já pensou? De uma das tribos que saiu de Jacó, viria o Salvador Jesus Cristo, anunciando coisas grandes para mim e para você. Aleluia, Deus é poderoso para anunciar coisas grandes para mim e para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite, põe no seu coração, né? Se você quer resposta, tem que clamar. Se você quer ver coisas grandes, tem que clamar, porque esse é o poder do clamor. Quando nós clamamos o poder do clamor, vem a resposta, Deus responde. E quando nós clamamos, Deus anuncia coisas grandes. Deus faz coisas grandes na minha vida e na sua vida. Amém.
Deus faz coisa grande na vida do seu filho, da sua filha, da sua família. Deus faz coisas grandes na vida do seu ente querido. Deus faz coisas grandes na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Mas precisa haver o clamor. Se não clamar, não vai haver coisas grandes. Não vai haver a resposta de Deus. Porque o próprio Deus diz: clame a mim. Clame a mim. Responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Como é bom quando nós olhamos para a palavra de Deus. Quando Deus fala, a Bíblia fala que Deus não pisa na sua palavra, que Deus não volta atrás, Deus não se arrepende, Ele fala, Ele cumpre com as suas promessas. E aqui há uma promessa de Deus: clame a mim e eu vou trazer a resposta para a tua vida. Vou anunciar coisas grandes. Quer coisas grandes? Quer se surpreender? Clame a Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu digo para os irmãos, temos tido, eu e a pastora Dalva temos tido experiência através do clamor, clamando a Deus e só apenas clamando e crendo no Deus vivo, recebendo bênçãos de Deus, Glória a Deus. vivendo debaixo da bênção de Deus. É como todos nós, eu tenho certeza que cada um que está ouvindo está vivendo dessa forma, mas muitas vezes nós somos pegos por problemas, dificuldade, às vezes de surpresa. E muitas vezes achamos que não tem mais jeito, ou ficamos sem saber o que fazer. É momento de clamar a Deus. É o momento de eu clamar a Deus, porque a Bíblia diz assim, que se eu clamar, vai ter resposta. Como é bom eu clamo, eu tenho a resposta. Eu clamo ao Deus vivo, eu tenho resposta. Eu quero dizer para os irmãos que nós estávamos ali na quarta-feira atendendo esse jovem. Lógico que eu não vou falar o nome aqui porque não é ético, né? Isso está para o mundo inteiro. Mas esse jovem de 18 anos que nós atendemos lá na igreja, quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele disse, aqui a pastora estava junto e a própria mãe dele estava junto, né? Ele falou que o que agia nele, falou que queria afrontar um pastor, né? Eu já vi ali que o inimigo queria intimidar. Eu falei, não, ele não vai afrontar o pastor, ele vai afrontar o Deus vivo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E clamamos ali, Deus derramou bênção ali naquele lugar, na vida daquele jovem. Nós precisamos entender que nós não somos nada, nós não somos capazes de fazer nada, dependendo do problema, mas Deus faz. Eu clamo, Deus responde e anuncia coisas grandes. Glória a Deus. Deus tem coisas maravilhosas para nossas vidas, coisas grandes, maravilhosas para você, mas precisa haver clamor. Preciso parar um pouco para clamar a Deus. Muitas vezes choramos, ficamos angustiados, trabalhamos correndo, né? Mas esquecemos que o clamor faz a diferença, que precisa haver clamor para que as coisas mudem em nossas vidas. Precisa haver clamor para que eu veja o poder de Deus agir, senão eu vou ficar sempre da mesma forma. Eu vou viver uma vida de rotina, uma vida rotineira, onde Deus não quer, onde não é do agrado de Deus, não é do coração de Deus. Deus quer anunciar coisas grandes na tua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida da sua família. Para quem que você está clamando, ou por que você está clamando? Qual é o motivo? Continue clamando. Ou qual é o motivo que você tem, qual é a situação que você tem enfrentado? Qual é o problema que você tem enfrentado? Clame a Deus e Ele prometeu que vai responder e vai anunciar coisas grandes para a tua vida. Não são coisas pequenas, são coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Temos visto a mão de Deus, né? Os irmãos podem falar dessa campanha que nós tivemos, só não fizemos na igreja o último dia por causa do decreto do governo estadual que não permite fazer o culto. Mas nesses dias nós vimos a bênção de Deus. Nesses dias nós vimos o Senhor operando. Por quê? Porque é o propósito de clamar a Deus. A igreja não pode parar de clamar a Deus. Não são 12 dias de clamor. Isso é um propósito para incentivo, para que a igreja continue em oração, para que você continue orando e clamando a Deus para a sua vitória, para que a igreja continue caminhando e trilhando caminhos de vitória,
precisa clamar. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer para você que independente do que você esteja vivendo, o clamor tem o poder de trazer a resposta de Deus para a tua vida e de Deus anunciar coisas grandes que você nem imagina. Verdade. Coisas maravilhosas para a tua vida, coisas maravilhosas para nossas vidas. Não podemos ficar só lamentando o problema, não podemos ficar só chorando a angústia. Faz parte, eu fico angustiado, o próprio Jesus ficou angustiado, faz parte, mas não viver só na angústia. O próprio Jesus, quando ficou angustiado, foi orar ao Pai. Então eu quero dizer para você, continue clamando a Deus, ou clame a Deus por esse momento que você está vivendo. Não há nada que o clamor não possa resolver, porque o clamor a Deus. O tema da mensagem é o poder do clamor a Deus, porque eu posso clamar para pessoas, eu posso clamar para qualquer um, mas é o clamor a Deus que faz a diferença. É clamar ao Deus vivo que traz a resposta, que soluciona o seu problema, que tira as dificuldades que você está vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um hino que nós cantamos que fala que se o mar não se abrir, Deus vai nos fazer caminhar sobre as águas. Deus traz a solução, aleluia. Amém. A resposta, coisas grandes, tantos milagres que nós vemos na Bíblia, Deus fez desde o início, e Deus continua fazendo, porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus é o Deus de ontem, é o de hoje, será eternamente, Ele não muda. Deus não mente, Deus continua nos abençoando, mas precisa haver o clamor, né, a Deus. Eu clamo, Deus responde, e anuncia, ou traz, ou faz coisas grandes na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Mas precisa clamar. Eu preciso clamar a Deus. Se eu não clamar a Deus, nada vai acontecer na minha vida. Tem muitas pessoas vivendo derrota porque esqueceu que o clamor tem poder. Desistiram de clamar a Deus quando a bênção já estava chegando. Quero dizer para você, independente do problema, isso são promessas de Deus. Esse texto que nós lemos é promessa de Deus. Assim como ele falou para Jeremias, Jeremias estava preso. E ele fala, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame a mim, responder-te-ei. Amém. A resposta, presta atenção no que eu estou falando para você. Se você continuar clamando, a resposta vem para a tua vida. E Deus vai fazer coisas grandes, como está na palavra de Deus. É o próprio Deus prometendo para você. Aleluia. Então continue clamando. Quando nós clamamos a Deus, Deus anuncia coisa grande. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, terceira coisa, quando você clama, quando eu clamo, ou quando clamamos, Deus anuncia coisas firmes. Aleluia. É o mesmo verso que nós lemos, né? Eu vou ler de novo, né? No finalzinho do verso, né? Que ele fala, responder-te-ei, anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Coisas firmes que você nem imagina. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero contar uma história de um irmão do passado. Moisés, ele clamou a Deus para que Deus mostrasse a sua glória. Aleluia. Moisés clamou a Deus para que Deus mostrasse a sua glória. A partir daquele momento, Deus não só respondeu a oração de Moisés, como também revelou a ele coisas firmes que ele não sabia. Aleluia. Eu vou contar qual é a coisa firme que ele não sabia. A glória do Senhor estaria estampada no seu rosto. Cada vez que ele ia falar com o povo, ele precisava pôr o lenço ou o véu no rosto, porque a glória de Deus se manifestava em seu rosto. A glória de Deus era forte no seu rosto. Então eu quero dizer para você que Deus respondeu para ele com coisas firmes, inabaláveis, que é o poder de Deus. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer te mostrar coisas firmes.
Deus quer fazer coisas firmes que não acabam na tua vida, que não desmorona, que não quebra com o vento, que não quebra com o tempo. São bênçãos que só Deus pode fazer na tua vida, mas precisa haver clamor. Tem coisas que não adianta eu procurar ajuda com ninguém. Tem coisas que não adianta eu procurar ajuda com advogado, com médico, né? Com o presidente da república, com o governador de São Paulo, ou seja lá quem for, qual seja a autoridade, qual seja a influência, o poder dela. Não adianta. Eu preciso clamar a Deus, buscar a Deus, porque é o clamor a Deus que faz a diferença, e Deus vai anunciar coisas firmes, coisas inabaláveis na tua vida, na minha vida, na nossa vida. E eu tenho certeza que você tem clamado a Deus, mas porventura, se você se enfraqueceu por causa do problema, se você está tentando ou está desistindo de clamar a Deus, eu incentivo você nessa noite, pelo amor de Deus, não pare de clamar a Deus, não pare de clamar ao Senhor, porque a resposta vem. Aleluia. E Deus vai anunciar coisas firmes na tua vida, Deus vai fazer coisas inabaláveis na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você imagine Moisés: Senhor, rogo-te que mostre a tua glória. Deus fala para ele lá umas coisas, né? Deus fala para ele: olha, eu vou passar, vou te colocar você numa fenda da penha, ou numa abertura da rocha, e vou passar, Moisés, e quando eu estiver passando ali, eu vou colocar as minhas mãos, porque ninguém pode ver a minha glória, e havendo eu passado, você vai me ver pelas costas. Aleluia! Mas depois a glória de Deus resplandeceu no rosto de Moisés. Moisés falava com o povo, não podia falar sem o véu no seu rosto, porque a glória de Deus era forte na vida de Moisés, resplandecia no seu rosto. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quer que a glória de Deus se manifeste na tua vida? O poder de Deus na tua vida é coisa inabalável. Quando Deus opera, ninguém destrói, né? Você pode ter tantas coisas, o tempo acaba, né? Tudo com o tempo acaba, mas aquilo que Deus faz é firme. O poder de Deus na tua vida, aquilo que Ele faz para você, é coisas inabaláveis. Verdade. E que só Deus pode fazer na tua vida, e que só Deus pode resolver para você, e que só Deus vai fazer, mas precisa de clamor. Olha o poder que tem o clamor. Isso no verso que nós estamos lendo aqui. Olha o poder que tem o clamor. Nós vemos exemplo de vários irmãos que clamaram a Deus no momento difícil, e Deus respondeu, Deus abençoou, Deus anunciou coisas grandes e firmes. Eu também quero viver essas promessas de Deus. Eu tenho certeza que você tem clamado a Deus. Não desista de clamar a Deus. O homem é cheio de, quando clama, quer ver um sinal, um relâmpago, quer ver algo assim. Espera, a resposta vem de Deus. A resposta vem do jeito de Deus e não do seu jeito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A resposta vai vir para a tua vida. Deus vai anunciar coisas grandes e inabaláveis, coisas firmes da tua vida. Eu creio, Senhor. Aquilo que Deus faz é para sempre na nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus. Tem uma das coisas que nós recebemos de Deus maravilhosa, que é a salvação através de Jesus Cristo. Isso é inabalável, só se eu abalar ela, só se eu não quiser, mas isso ninguém pode tirar de mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. O que você tem vivido durante esse tempo? Sabemos que já o tempo é difícil. Sabemos que o tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo totalmente diferente daquilo que nós vivemos até um ano atrás. As coisas mudaram. Existe um problema, e muito sério, mas o dever nosso é de clamar a Deus e buscar a Deus, e tudo isso pode mudar. Deus vai anunciar coisas grandes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esses dias eu vi uma profecia, ou uma revelação de um irmão no vídeo. Havia uma grosseria, irmãos. Havia uma grosseria na revelação. O irmão falava que estava revelando e falou que essa pandemia veio para matar os pastores
né, que estavam em pecado, para acabar com os pastores que estavam fazendo coisa errada. Já ali a primeira grosseria: está morrendo só pastor? Não, morreu pastor, não pastor, crente, não crente. E depois, no meio da revelação, ele fala assim: a culpa é da noiva. Pera lá, culpa da noiva. E Deus vai vir para destruir a sua noiva. Irmãos, Deus vai vir buscar a sua noiva. Então nós precisamos tomar cuidado. A nossa fé tem que estar na palavra de Deus, no clamor a Deus, e não naquilo que os outros falam. Se nós olharmos o que os outros falam, nós vamos só ficar olhando o que o homem fala, esquecendo do que a palavra de Deus nos ensina, que quando eu clamo a Deus, vem resposta. Deus anuncia coisas grandes, Deus anuncia coisas firmes, que eu nem imagino, coisas inabaláveis para a minha vida e para a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso, precisa clamar a Deus. Para isso eu preciso tirar um tempo de clamor a Deus. Se eu não tirar um tempo de clamor a Deus, como é que as coisas vão mudar na nossa vida? É importante que a igreja entenda: clamor tem que estar na vida da igreja. Não é 12 domingos, não é 12 dias, mas é todos os dias. Amém. Tirar um tempo de clamor a Deus, de oração, de busca a Deus. Eu preciso fazer isso para que as coisas mudem na minha vida. Eu preciso fazer isso para que Deus me abençoe. Eu preciso fazer isso porque é o fôlego do crente, é o fôlego do cristão, é a oração, é o clamor a Deus. Amém. Se eu não clamar a Deus, não vai ter resposta. Deus não vai anunciar coisas grandes e firmes, não, porque o próprio Deus diz: clama a mim. Ele está intimando eu e você a clamar a Ele. Como ele disse para Jeremias: nomeia a mim. Nomeia a mim para quê? Nomeia a Deus para fazer o que você precisa. Clame a Deus, busque socorro de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não precisa orar bonito, não precisa ficar clamando bonito, enfeitando a oração. Ore do teu jeito, ore o tempo que você quiser, mas clame a Deus, porque vem a resposta. Se você clamar a Deus, vai ter resposta na tua vida. Se eu clamar a Deus, vai mudar a situação. Eu creio, Senhor. Moisés, quando ele chegou diante daquele mar para atravessar e o inimigo vindo, ele falou: e agora, Senhor? Ele clamou a Deus: e agora, Senhor? Ele falou: Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Estenda a tua vara aí, Moisés, e diga ao povo que marche, diga ao povo que continue. E as maravilhas de Deus, coisa grande aconteceu ali. O mar se abriu e o povo passou em seco. Mais ainda, o inimigo entrou. Quando o inimigo entrou, o mar se fechou e morreram todos. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que você nem imagina. Deus tem coisas para você maravilhosas. Amém. Deus tem coisas maravilhosas para mim. Deus tem coisas maravilhosas para a pastora Dalva. Deus tem algo especial para nós. Mas eu não clamo, como é que eu quero? Eu tenho que clamar a Deus. Tudo nós conseguimos diante da busca de Deus. Tudo nós conquistamos clamando a Deus. Não é com essas forças das mãos. Nós não temos força nenhuma. Nós somos pequenos demais. Nós somos insignificantes diante do poder de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando aquele jovem falou que o que estava nele queria afrontar um pastor, achando que me intimidar, eu sabia que eu não tinha poder nenhum. Falei: não, eu não posso nada, mas o meu Deus pode. Falei: vai afrontar o Deus vivo. Aleluia. E Deus abençoou grandemente. Eu fiquei maravilhado do que Deus fez ali. Maravilhado. E é isso que Deus continua fazendo nas nossas vidas, irmãos. É isso que Deus continua fazendo. Aquele que clama. Aquele que clama não fica sem resposta. Aquele que clama, Deus anuncia coisas grandes, coisas firmes, coisas inabaláveis, mas precisa clamar a Deus. Ai, pastor, às vezes eu estou pregando, tem alguém aí falando: ah, pastor, é que o senhor não sabe o que eu estou vivendo, pastor. É que o senhor não sabe a minha luta. Não é o Senhor que está enfrentando o que eu estou enfrentando. Irmãos, eu já passei muitas lutas. Talvez você não tenha passado o que eu passei, Não estou dizendo que você não passou, mas talvez é o contrário. Você não tem passado o que eu passei e venci
no clamor a Deus. Amém. Eu venci na busca de Deus e você vai vencer assim. Então, a terceira coisa, né? Quando eu clamo, Deus anuncia coisas firmes, coisas inabaláveis para mim e para você, coisas que não vão se abalar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler para estar terminando a mensagem, que eu não quero prolongar muito, para estar terminando, eu quero ler o Salmo de número 25. Salmo de número 25 e o verso 14 do Salmo de número 25, que diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Aleluia. É para aqueles que o temem o segredo de Deus. É para aquele que clama que vai vencer. Porque aquele que teme a Deus, ele clama a Deus, ele confia em Deus. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Eu não sei porquê, mas Deus mandou profetizar. Você tem chorado. Você tem orado e chorado. Mas eu quero profetizar na tua vida. Vai vir resposta na tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. O choro vai acabar. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O choro pode durar um tempo, mas não é para sempre. Vai vir resposta para a tua vida. Vai vir coisas grandes e firmes na tua vida que você nem imagina, que você não conhece. Aleluia, por esses dias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer para você, continue nessa fé que você está. Continue buscando ao Senhor, continue clamando a Deus, que tudo isso vai passar. Continue buscando, clamando a Deus, que essa luta vai acabar. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que nos ensina que se eu clamar a Deus, Deus responde e anuncia coisas grandes e firmes que eu nem imagino, que eu nunca vi. Aleluia, são segredos de Deus. E os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Deus mostra o que Ele tem que fazer, o seu conserto. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado é um homem, uma mulher temente a Deus. Então os segredos de Deus é para você. Aquilo que Deus tem guardado, que só através da revelação dEle, que são coisas grandes e firmes que você nem imagina, vai te abençoar. Glória a Deus. Vai mudar a sua situação. Pode ser que você esteja com a saúde debilitada e tenha desanimado. Deus vai mudar a sua saúde, vai te dar saúde em nome de Jesus, porque Deus anuncia coisas grandes e firmes que você não está esperando, não imagina. Clame a Deus, clame ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Não deixe com que palavras do inimigo, não deixe com que pessoas que não temem a Deus falem ao contrário na tua vida, porque as pessoas podem falar: olha, a sua situação não tem jeito, você não pode mais sair de onde você está, é o fim, esqueça tudo isso. Mas Deus não diz isso. Deus diz para você nessa noite: clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você nem imagina. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, meu Pai. Ó Deus, por essas vidas que estão ali assistindo, eu clamo a Deus agora, Pai. Eu clamo pela presença do Senhor. Eu clamo pelo Teu poder, ó Pai, em cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, venha derramar da Tua graça. Senhor, venha derramar do Teu poder, do Teu Espírito Santo, Deus querido, quebrando toda obra contrária, Senhor. Ó Deus maravilhoso, Teu filho, a Tua filha que está ouvindo, Senhor, estenda as Tuas mãos de misericórdia, estenda as Tuas mãos fortes, Deus querido, em nome de Jesus. Ó Deus, que essa noite, Teu Pai, ele venha ser tocado pela Tua presença. Ó Deus querido, que a Tua presença esteja em cada vida, meu Deus querido. Senhor, venha encher do Teu Espírito Santo. Senhor, venha derramar da Tua graça maravilhosa em cada vida, ó Pai. Se tem alguém, meu Deus querido, sofrendo por uma enfermidade, Deus, toca agora com Teu poder maravilhoso. Estenda as Tuas mãos de poder, ó Deus querido. Manifesta que Tu és Deus, meu Pai querido, em nome de Jesus. Ó Pai, que a Tua presença maravilhosa esteja sobre essas vidas, em nome de Jesus. Senhor, venha derramar da Tua
tua graça, Senhor. Senhor, venha derramar o teu Espírito Santo em cada vida, Deus querido, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, meu Pai, aonde o médico, Senhor, aonde o homem não pode fazer, ó Pai, estenda as tuas mãos de poder, ó Pai. Estenda as tuas mãos sobre a nossa nação, meu Pai, sobre o nosso país, sobre o mundo, meu Pai, o qual está sofrendo, Pai, por um vírus, meu Pai querido. Estenda as tuas mãos, meu Pai querido, aqueles que trabalham, Senhor, da saúde, aqueles que estão internados, ó Pai, visita, ó Pai, a cada vida, meu Pai querido. Estenda as tuas mãos de poder, ó Pai, cura, Pai, essas vidas, Pai. Cura, Pai, a alma, cura a ferida que ficou na alma também, Senhor. Os sentimentos, meu Pai querido, cura, vai restaurando agora, meu Pai querido. Estenda as tuas mãos de poder, ó Pai, e abençoa cada vida, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que essa noite, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha visitar a cada vida, meu Pai, e deixar ali, Senhor, uma bênção especial, deixar ali, meu Pai, uma bênção, ó Pai, o qual ela precisa, suprindo as necessidades, meu Pai, enchendo essa vida de alegria, enchendo essa vida com o teu Espírito Santo, ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Deus, Rabacantoreme, Abixacalamanduiacas, Deus, estenda as tuas mãos, Recalamantorimicanto, ó Deus maravilhoso, restaura a saúde, meu Pai, restaura a saúde física, meu Deus, restaura a saúde espiritual, ó Deus, dessa vida, ó Deus amado, ó Deus querido, em nome de Jesus, assim eu clamo, meu Deus querido, eu clamo por cada vida que está assistindo, Pai, essa live, que vai assistir essa live, Deus querido, eu clamo por essas vidas, meu Pai, que o Senhor venha entrar com providência, meu Pai, restaurando, Pai, a saúde, restaurando a família, restaurando a vida financeira, meu Pai, restaurando, meu Pai, a cada uma, Deus querido, e abençoando, Pai, ó Pai, como a tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus maravilhoso, nós entregamos a cada vida das tuas mãos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, fique na paz do Senhor, que tenha uma noite de sono abençoado, em nome de Jesus. Amém.